Assina com o Flamengo por 5 anos. Joia rejeita a Europa e assina com Marcos Braz. Contratação foi aprovada. O vice-presidente do Flamengo de futebol fará o investimento com a aprovação do clube. Confira. Uma nova era na CRF. Os torcedores do Flamengo estão felizes com a evolução do time rumo à final do Campeonato Carioca. Desde 2019, o Mengão tomou uma decisão estadual e estabeleceu a hegemonia. São 3 títulos em 5 e o time de Tite tem tudo para conquistar mais um troféu. O adversário será o Nova Iguaçu, que venceu o Vasco por 1-0 após gol de Bill, atacante revelado pelo Flamengo. A Laranja Mecânica da Baixada foi melhor que o Cruzmaltino nos 2 jogos e conquistou a classificação para o jogo decisivo do Cariocão 2024. Não será fácil para o Flamengo, que terá que ter muito cuidado. As 2 partidas acontecerão no estádio do Maracanã e a seleção promete que poderá voltar a estar inteira e seguir seu time em campo. As perspectivas são boas, os jogadores estão confiantes e a temporada apenas começou. Aquisição de um excelente atacante de bola. Recuperar o título estadual depois de 2 anos é fundamental para produzir obras de grande valor e Tite tem fome de títulos e quer fazer história no Mengão. Em troca, o mais querido do Brasil contratará um atacante que se destacará dos demais. Trata-se de Schola, nigeriano de 19 anos e um dos protagonistas da Libertadores do time sub-20 do Flamengo contra o Boca Juniors. Ele se juntou ao Remo Stars por empréstimo com uma opção de compra no valor de $450 mil, 2,2 milhões de reais a preços correntes. A ata indica que a compra do jovem será concretizada. Vene Casagrande anunciou na noite deste domingo, 17, que o CSKA russo manifestou interesse no atacante e até concordou em pagar mais para adquirir o jogador. Você está disposto a pagar 3,4 milhões de reais. Milhões de pessoas pensam no presente e no futuro. Contudo, a CRF possui opção contratual de compra e irá exercê-la. O atacante se tornou um dos favoritos dos torcedores e tem tudo o que precisa para ter uma chance na carreira profissional em breve. Schola se adaptou bem ao Rio de Janeiro e tem demonstrado muita felicidade no dia a dia no CRF. Marcos Braz virá fazer mais um investimento, pensando no presente e no futuro. O jogador já está sendo observado por alguns clubes europeus e a CRF não perderá a oportunidade de mantê-lo para ganhar somas importantes nos próximos anos. Schola mostra muita vontade em campo. Ele ainda é cru em certos movimentos, o que se deve 100% à pouca idade, mas sua técnica chama a atenção de todos. Como o Flamengo não é burro nem nada, a compra já está planejada e 2,2 milhões de reais é quase nada para um clube que fatura mais de R$1 bilhão por ano. E aí, torcedor do Mengão, você aprova a contratação Schola para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like nesse vídeo. Contrato de 3 anos. O jogador decidiu seu futuro no Flamengo após novo interesse do Corinthians. A gestão do Corinthians tem um alvo claro no mercado de transferências, mas recrutá-lo não será uma tarefa fácil. Confira. O empate garante a decisão do Fla. No último sábado, 16, o Flamengo garantiu vaga no Campeonato Carioca. A equipe comandada pelo uruguaio Arrascaeta conseguiu um empate contra o Fluminense e se classificou para a competição após vencer por 2-0 no primeiro jogo. Mas apesar do placar estar empatado e da final garantida, grande parte do país ficou furioso com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e o VAR por anular o gol de Pedro. O gol foi marcado em contra-ataque do mais querido, mas logo após a ação foi assinalada a falta. Luiz Araújo sobre Keno. Após a análise das fotos, o árbitro decidiu anular o primeiro gol do jogo. No entanto, esta decisão não impediu que o rubro-negro do Rio de Janeiro tomasse uma decisão estadual. O rival será o Nova Iguaçu, faltando apenas a definição. Gabigol no timão? Augusto Melo manifestou o desejo de contratar o camisa 10 do Flamengo, Gabigol, desde que assumiu a presidência do Corinthians. Com o fim do contrato com o Rio, esse sonho se torna cada vez mais realidade. Determinado, o jogador atraiu o interesse de outras seleções nacionais de futebol, como Palmeiras e Grêmio. Concorrência ainda maior no time de São Paulo em busca de uma estrela. Porém, outra situação pode atrapalhar os planos do time paulista de ter um craque em seu elenco. Aliás, Gabigol está disposto a ouvir a proposta do Flamengo mesmo sabendo que ela é inferior ao valor solicitado. Na verdade, o rubro-negro quer oferecer um contrato de 3 anos enquanto o jogador exige um contrato de 5 anos. Além de um crescimento significativo que supera os planos sazonais do Team Rio. O camisa 10 não tem pressa.
Mesmo que os termos do contrato sejam diferentes dos desejados pelo jogador, ele ainda dá prioridade ao Flamengo e está pronto para negociar para tentar permanecer no time por mais temporadas. Vale ressaltar que durante a entrevista o jogador já manifestou o desejo de jogar pelo time paulista, mas na prática não é o caso. O conselho ainda não desistiu completamente das negociações. A comissão gestora acompanhará de perto a situação do atleta com o objetivo de assinar um acordo preliminar em julho para incluir Gabigol gratuitamente no time. Mas para atingir esse objetivo deverá superar a concorrência de outros times além do Flamengo. Augusto Melo quer contratar o jogador e acredita que ele será fundamental diante da falta de força decisiva na equipe. Embora compreenda as dificuldades das negociações, continua otimista e acompanha de perto a situação. E aí, torcedor do Mengão, você acha que Gabigol tem que sair do Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like nesse vídeo. Diniz vê injustiça na colocação do Flamengo e diz que o Fluminense foi mais herói. No último sábado, o Fla-Flu empatou sem gols, 16, e com o rubro-negro está na final do Campeonato Carioca. Confira. O Flamengo empata com o Fluminense e avança à final. O Flamengo empata com o Fluminense e após vencer o primeiro jogo por 2-0 graças aos gols de Pedro e Cebolinha, o time rossonero se classifica para o campeonato estadual. O rubro-negro poderia ter vencido o jogo e até acredita que houve erros de arbitragem. A decisão mais importante foi não reconhecer o gol de Pedro no primeiro tempo, o que gerou fortes críticas online. Aos 30 minutos, Luiz Araújo desarmou Keno e após contra-ataque, Arrascaeta fez belo passe para Pedro, que bateu para o gol, mas não valeu. Mesmo assim, o mais querido conseguiu o resultado e agora aguarda o vencedor do jogo entre Nova Iguaçu e Vasco na segunda semifinal. A classificação foi recebida de forma muito positiva pelos torcedores do Fla e também pelos jogadores. Arrascaeta provocou o Fluminense após a classificação. Estamos na frente em casa, escreveu ainda o uruguaio nas redes sociais. Diniz achou injusto. Após o jogo, Fernando Diniz, técnico do time adversário, comentou o resultado negativo. Segundo ele, sua equipe teve um bom desempenho em campo e teve protagonismo durante os 90 minutos. Acho que a equipe teve um desempenho muito bom, completamente diferente do primeiro tempo da semana passada. Muito protagonismo no jogo. Acho que o Fluminense teve mais protagonismo. Se tivesse que haver um vencedor, seria justo que fosse o Fluminense, disse o treinador. Outro fator citado pelo comandante foram problemas financeiros. No ano passado, o rubro-negro faturou cerca de R$ 1 bilhão e bateu recorde de vendas. Enquanto isso, a Gripe enfrenta problemas financeiros. Ele tem 1/3 do orçamento do Flamengo e joga em igualdade com os companheiros. No ano passado ele conquistou o Campeonato Carioca, conquistou a Libertadores de forma inédita. Já se passaram 10 dias desde que conquistou a Recopa Sul-Americana. Você acha que é fácil vencer quando se joga alto? Finalizou Diniz. Rossi bate recorde do Fla-Flu. Por sua vez, o goleiro Agustín Rossi bateu o recorde na noite deste sábado, 16, no clássico entre Flamengo e Fluminense. O argentino é, na verdade, o goleiro mais antigo a não sofrer golos na história do mais querido. Para bater o recorde, o camisa teve que ficar mais 84 minutos sem sofrer nenhum gol, e conseguiu. Supera Cantarelli, que jogou 959 minutos sem derrota entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979. E aí, torcedor do Mengão, você concorda com o que Fernando Diniz disse para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like nesse vídeo. R$ 1 milhão por mês. Flamengo decide anunciar nova transferência solicitada por Tite. Gestão do rubro-negra definiu prioridades de mercado para a próxima janela de transferências. Confira. Tite troca o Flamengo. O Flamengo começou a temporada bem sob a liderança de Tite, conquistando a Taça Guanabara e chegando à final do Campeonato Carioca. Além do resultado, a atitude em campo também foi satisfatória, principalmente na defesa, porque Rossi não teve a bola no gol na semifinal. Todas essas conquistas são influenciadas diretamente por Tite, que participou ativamente da reformulação do time e focou em encontrar bons nomes do mercado para fortalecer a equipe. Porém, dado o desenvolvimento da equipe, o mercado internacional procura um de seus titulares. Embora estivessem focados na final do Campeonato Carioca, onde o seu adversário é o Nova Iguaçu,
Iguaçu. As atenções dos rubro-negros estavam voltadas para a Libertadores da América. Aliás, na última segunda-feira, 18, houve um sorteio onde o mais querido enfrentou o adversário na liderança do grupo e os adversários do rubro-negro na fase de grupos serão Bolívar, Milionários e Palestino. Ou seja, o time carioca terá que enfrentar uma altitude que pode dificultar a passagem à fase de grupos. O fortalecimento da força de trabalho é uma prioridade. Mesmo com um grupo relativamente tranquilo, a administração reconhece a importância de permanecer ativa no mercado para capacitar a força de trabalho, porque alguns jogadores recebem adiantamentos de outros times, como o Gabigol, que está com contrato expirando. Por isso, a administração tem trabalhado internamente para garantir pessoal qualificado e permanecer atuante no mercado. A diretoria tem metas concretas para a próxima janela de transferências. Entre eles, um velho amigo da nação voltou a ser protagonista do mais querido desta temporada. Trata-se de Oscar, cujo contrato com o Porto Chinês de Xangai expira em novembro deste ano. Apesar da possibilidade de ingressar no time carioca por transferência gratuita, ele não será um jogador barato para se manter no time. Se a gestão compreender a importância de um jogador para uma equipa e for capaz de mostrar liderança nos bastidores, fará um esforço. Modelos para contratar Oscar. O Flamengo está disposto a pagar um salário de pouco mais de R$1 milhão para ter o meio-campista em seu time. O plano inicial é assinar um contrato de 2 anos com o jogador. A diretoria fez questão de contratá-lo por ser o ponto focal do cargo e também é um pedido de Tite para fortalecer a equipe. Apesar do interesse em tê-lo na equipe, a direção aconselha moderação nas negociações, mas está perto de um acordo. A intenção é fortalecer a equipe, sem realizar nenhuma loucura financeira. Por conta disso, vem monitorando a situação do atleta com cautela e externando o desejo de ter ele na equipe. E aí, torcedor do Mengão, você acha que Oscar é um bom reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like nesse vídeo. R$49 milhões. Depois de La Cruz, Flamengo pode contratar mais uma estrela do River Plate. A diretoria do Flamengo priorizou o mercado de transferências e atendeu ao pedido de Tite para fortalecer o time. Confira. O Flamengo quer levantar os troféus. O Flamengo se classificou para a final do Campeonato Carioca após derrotar o Fluminense e vai brigar pelo título com o Nova Iguaçu, que venceu o Vasco por 1-0 no último domingo, 17. Desde que ingressou no time carioca, Tite garantiu à equipe resultados impressionantes. Porém, na defesa, parte mais complicada da equipe, o comandante deu o seu melhor, e com isso Rossi quebrou um recorde histórico. Depois de uma atuação de 2 jogos em que o rubro-negro não se arriscou e o tricolor não conseguiu nem mesmo chutar a gol, Arrascaeta aproveitou para parar decisivamente o jogo do adversário. As equipes mais populares venceram o primeiro jogo liderado pelos rivais por 2-0, após seu gol ser anulado por falta do atacante. Mesmo assim, o técnico Fernando Diniz ressaltou que seu time mereceu a vitória e que o Fla foi promovido injustamente. Malvadão no mercado. Tite trabalhou para melhorar o nível dos jogadores do time, mas não destacou a necessidade de buscar reforços. Diante das intenções do time para esta temporada, o rubro-negro precisa definir suas prioridades no mercado de transferências. Com a transferência de La Cruz acertada, a diretoria carioca está de olho no próximo grande momento do River Plate enquanto aguarda a próxima janela de transferências. Um dos cargos considerados prioritários é o cargo mais alto. Vários nomes foram citados nos bastidores da última janela de transferências, como por exemplo, TT, Michael e Luiz Henrique, que finalmente aceitaram ingressar no Botafogo. Por isso, o nome que ganha destaque no rubro-negro é o argentino Ezequiel Barco. Segundo informações do portal argentino El Craque Deportivo, mais querido quer assinar contrato com o argentino, atualmente zagueiro do River Plate, com quem tem contrato até dezembro de 2026. Segundo o Transfermarkt, ele está avaliado em R$49 milhões, o preço atual do portal. O que você fará após a avaliação? O Barco possui características que atendem à comissão técnica. Isso porque ele é um ala rápido e talentoso, com boa finalização. Graças a isso, a presença de um craque no elenco do rubro-negro fortaleceria o time no ataque. Ele disputou 109 partidas pelo River Plate, marcando 14 gols e 17 assistências. Suas atuações em campo têm chamado a atenção de diversos times como o futebol europeu e mexicano. O Flamengo entende que não será uma tarefa fácil essa negociação, mas quer contar com o jogador na próxima janela.
mas está determinada para conseguir reforçar o elenco com um atleta de qualidade. E aí, torcedor do Mengão, você acha que Ezequiel Barco é uma boa contratação para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like nesse vídeo. 327 milhões de reais. Al Hilal de Jorge Jesus decide comprar o titular do Flamengo. Depois de se divertir muito na Arábia Saudita, JJ agora quer que o grande jogador Mengão trabalhe com ele no exterior. Confira. Ele é um grande ídolo. Jorge Jesus já entrou para a história do Flamengo como um dos maiores treinadores que já atuou pelo clube. Ele conquistou quase tudo, deixou uma grande impressão na CRF e continua sendo um ídolo até hoje. Ok, foi muito curto, mas foi o suficiente para comemorar uma geração. Nenhum time chegou tão perto do futebol quanto o Mengão em 2019. Foi assustador. A reviravolta de JJ acertou a trave diversas vezes, mas o golpe final não acertou. Uma hora por causa do Flamengo, outra porque o comandante foi contratado. Hoje Messi brilha com o Al Hilal. O clube saudita continua quebrando recordes de vitórias. A vitória sobre Damek no fim de semana passado eleva seu total para 29 vitórias consecutivas. Titular do Fla na mira. O Al Hilal lidera o campeonato nacional com 8 pontos de vantagem sobre o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Pelo futebol que joga e pelo trabalho que tem feito muito bem, dificilmente perderá este título. Em caso de novos investimentos, também para agradar a JJ, os líderes árabes prometem novos reforços que irão qualificar ainda mais a já muito boa mão de obra. É aí que entra em jogo o titular do Flamengo, Gerson. Segundo informações do Flaweb, o Al Hilal prepara uma oferta de compra do Juquer da CRF. O meio-campista tem 26 anos e está em fase final de recuperação após passar por uma cirurgia por problemas de saúde. Ele é titular absoluto de Tite e só está fora por causa dessa situação. Pena de desconecao altíssima. O relatório mostra ainda que a multa aplicada a Gerson por rescisão de vínculo empregatício no exterior é de 60 milhões de euros. 327 milhões de reais pelo câmbio atual. Seu contrato com o Flamengo vai até dezembro de 2027. Coringa voltou ao Mengão no início da temporada passada. Fez de tudo para voltar ao Brasil porque entendeu que seu futuro estava em continuar vestindo a camisa do seu clube preferido. Jorge Jesus é um grande admirador do seu futebol. Foi ele quem o contratou em 2019. O Gerson estava na Itália e pouca gente conhecia o seu futebol. Quando chegou, o efeito foi imediato. Fez parte do período áureo do time, conquistando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro no mesmo ano. Dê um show em todos os jogos e assuste seus adversários. O Coringa é um dos jogadores mais queridos pela nação do atual elenco. O volante fez parte do histórico time de 2019, que conquistou o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores no mesmo ano. E aí, torcedor do Mengão, você acha que Gerson deve ser negociado para o Al Hilal? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like nesse vídeo. O jogador decide sobre seu futuro no Flamengo após não sair do banco de reservas no Fla-Flu. A diretoria do Flamengo tem como objetivo a montagem de um elenco forte e, por conta disso, vem trabalhando. Confira. Um fim de semana perfeito para os rubro-negros. O Flamengo chegou à final do Campeonato Carioca depois de vencer o Fluminense por 2-0 no placar agregado, depois que Rossi não conseguiu acertar um único chute a gol em 2 jogos. Desde a chegada de Tite, a defesa antes problemática melhorou. Mas a torcida do rubro-negra não comemorou apenas no sábado, 16. Aliás, foi o Pequeno Ninho quem eliminou o Vasco na semifinal e levou o Nova Iguaçu à final do Cariocão pela primeira vez na história do clube. O fim de semana foi cheio de surpresas e acontecimentos para o time carioca, porque o vice-presidente de futebol Marcos Braz agiu rapidamente nos bastidores para garantir uma importante nova contratação para a temporada. Porém, para que essas mudanças acontecessem no mais querido, a direção tem trabalhado para aumentar ainda mais o nível financeiro da equipe. Na verdade, foram necessários diversos investimentos para que o técnico Tite tivesse uma mão de obra sólida e qualificada. A gestão está no mercado. No entanto, isso não pode impedir que o jogador deixe o clube durante a temporada. Com o contrato com o clube carioca expirando em dezembro, o nome de Gabigol também está se tornando cada vez mais popular entre outras seleções nacionais de futebol. Grêmio, Corinthians e Palmeiras demonstraram interesse na situação do jogador e acompanham de perto a situação do camisa 10 da Gávea. Vale acrescentar que já começaram as negociações para renovar o craque. No entanto,
As discrepâncias entre os valores e a duração do contrato acabaram por levar à paralisação das negociações. Com a chegada do técnico Tite, o jogador perdeu a vaga entre os 11 titulares e, por isso, ficou menos minutos em campo. Embora entendam a importância disso para a equipe, a administração está ciente de que a recontratação do jogador como jogador não é mais viável. Na verdade, o valor e a duração do contrato já não correspondem à sua importância atual na equipa. Como será o futuro de Gabigol no Flamengo? O camisa 10 do rubro-negro já conquistou 2 Copas Libertadores da América e por isso é o ídolo do país. Portanto, perdê-lo para um rival direto na próxima temporada não seria o ideal. A gestão está, portanto, intensificando as negociações em busca de um denominador comum com o player. Ressalte-se que ele se mostrou disposto a ouvir a proposta do mais querido, mesmo que ela não assumisse a forma que anteriormente desejava. Mesmo entendendo que o tempo de contrato seja menor, já que a equipe carioca tem como pretensão oferecer 3 anos, enquanto o Gabi pedia 5, além do aumento salarial. E aí, torcedor do Mengão, você acha que Gabigol deve ter o contrato renovado para o Flamengo? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e deixe seu like nesse vídeo. Assista essa playlist que deixei aqui no final. Volto a qualquer momento com mais novidades. Forte abraço, até o próximo vídeo, torcedor.